Antes de começar esse vídeo, alerta de gatilho. O vídeo de hoje vai conter descrição gráfica de alguns eventos, vai abordar crimes em série e crimes em massa. Se são assuntos sensíveis para você, por favor, feche o vídeo. E a classificação indicativa é para maiores de 16 anos. Pri em cores. Obrigada, Pri em preto e branco. Oi, zumbis. Eu sou a Pri. Esse é o canal Necrotério. E eu trouxe mais um vídeo de crimes no feriado. Já que eu fiquei devendo um para vocês semana passada, tô trazendo essa semana. E o caso de hoje envolve uma família. Sim, envolve uma família inteira. No caso, uma modelo e a sua mãe foram brutalmente assassinadas durante a Páscoa de 1937. E é sobre o caso Robert Irwin e a Páscoa de 1937 que eu falo hoje. Fica aí que eu já volto. Bom, Veronica Gideon nasceu em 1917 e faleceu em 28 de março de 1937 em Nova York, Estados Unidos. Ela era filha de Mary e Joseph Gideon, e seu pai Joseph era um imigrante húngaro que foi para os Estados Unidos em 1907 e passou a trabalhar como estofador e tapeceiro. O cara arrumava estofado de sofá, basicamente é isso. Bom, ela também frequentou o William Cullen Bryant High School e ela era também modelo de revistas que contavam histórias criminais, que era algo bem comum nos Estados Unidos nessa época. Bom, até 1929, vamos começar. Bom, Veronica Gideon nasceu em 1917 em Long Island, nos Estados Unidos, e faleceu em 28 de março de 1937 em Nova York, também nos Estados Unidos. Ela era filha de Mary e Joseph Gideon, e seu pai Joseph era um imigrante húngaro que foi para os Estados Unidos em 1907 e ele trabalhava como estofador, que é o equivalente a um tapeceiro ou uma pessoa que arruma sofás hoje em dia. A Verônica também trabalhava, na época do seu assassinato, como modelo para revistas de detetive ou para revistas de histórias criminais. Ela chegou a trabalhar para Inside Detective e para Headquarters Detective. Eu vou deixar as fotos lá nas minhas redes sociais. Eu não vou colocar aqui, vou deixar lá nas redes sociais. Aproveita e já me segue. E até 1929, a Verônica morava no Queens. A partir daí, ela se mudou para o número 316 da Fifth Street Leste do Beekman Place, em Turtle Bay, onde a sua mãe, Mary, gerenciava uma pensão. Bom, a mãe Mary havia se divorciado de seu pai Joseph, por isso a mudança de endereço, e Verônica, posteriormente, aos 16 anos, casou-se com um homem de nome Robert. Eu não consegui encontrar o sobrenome dele, mas o casamento acabou sendo anulado e a Verônica então voltou a morar com a mãe. Bom, Robert George Irwin nasceu em 5 de agosto de 1907 em Pasadena, na Califórnia, e faleceu em 1975 em Fishkill, Nova York. O Robert inicialmente foi batizado como Fenelon Arroyo Seco Irwin, mas ele acabou mudando de nome posteriormente para Robert. O nome de batismo dele era o nome de um filósofo que os pais dele admiravam. Por isso, ele decidiu mudar de nome. Faz sentido. Bom, Robert era filho do reverendo Benjamin Harding Irwin, que era conhecido por fundar uma igreja racialmente integrada em 1898. E se você sabe qualquer coisa sobre os Estados Unidos, você sabe que ele é um país bem racista, que nem o Brasil. E para que isso acontecesse em 1800, em 1898, finalzinho do século, era algo muito grande. Uma igreja que tivesse
pessoas pretas e pessoas brancas em conjunto ali, era algo bem grande. Então, de certa forma, era algo bem importante. Mas o reverendo Benjamin não era tudo isso, não era esse herói que vocês estão pensando que ele era. O reverendo Benjamin, ele denunciava tudo como pecado, desde tomar Coca-Cola até usar gravata. E até 1900, que foi quando a carreira do reverendo Benjamin foi ladeira abaixo por conta de um escândalo sexual. Bom, anos mais tarde, ele se casa com Mary Lee Jordan, ali por 1902, mas o reverendo ainda era casado com a sua primeira esposa. Sabemos por que a carreira do cara foi ladeira abaixo agora. E acabou abandonando a família antes mesmo do Robert Irwin completar 3 anos. Bom, o Robert, então, alguns anos mais tarde, passa por volta de 15 meses no reformatório. Ele fica 15 meses nesse reformatório, onde ele aprende a esculpir. E ele foi para esse reformatório por livre e espontânea vontade. Bom, nesse reformatório, Robert era considerado um escultor brilhante, mas às vezes violento, chegando até mesmo a tentar decepar o seu pênis com uma navalha. Depois disso, ele acabou indo para um hospital psiquiátrico, onde ele ficou por 1 ano, e teve alta, e foi para Nova York, onde ele se hospedou na pensão da família Gideon. Bom, morando lá, o Robert acabou se interessando pela filha mais velha de Mary Gideon, Ethel Gideon. E ele não foi correspondido. E isso fez ele ficar ainda mais mentalmente instável. E eu me pergunto por quê. Bom, ele acabou passando mais 2 anos no hospital psiquiátrico de Rockland State, em Nova York, e acabou sendo solto / tendo alta no verão de 1936. Mas, até esse meio tempo, Ethel já havia se casado e já tinha sua própria família, o que fez Robert ficar mais instável e também fazer uma escultura da Ethel. Eu não encontrei o material que ele fez essa escultura. Existe um lugar que fala que foi um sabonete, existe um lugar que fala outro tipo de material. Enfim, o que importa é que ele fez uma escultura da Ethel com uma cobra enrolada no pescoço. Gente, mais um cara que não aceita um não, que não aceita ser rejeitado. Bom, Robert também se matriculou na Escola Teológica da St. Lawrence University em Nova York, mas ele acabou sendo expulso em 18 de março de 37, 10 dias antes do crime, por instabilidade psicológica. Bom, ele então decidiu alugar um quarto por 1 dia numa pensão, numa casa que ficava a alguns quarteirões da pensão da família Gideon. Bom, em 28 de março de 1937, o domingo de Páscoa, Joseph Gideon visitava a casa / pensão da ex-esposa para passar o feriado com as filhas. E ao entrar no apartamento, ele encontra a filha Verônica, de 20 anos na época, seminua e morta em cima da cama. E ele encontra sua ex-esposa Mary numa poça de sangue embaixo da cama, também morta. A polícia obviamente foi chamada e constataram que Verônica havia sido estrangulada e Mary havia sido esfaqueada inúmeras vezes e também estrangulada. E em um outro quarto, eles encontraram Frank Byrnes, que era um inquilino da pensão, que também havia sido esfaqueado inúmeras vezes e foi morto enquanto dormia. E Frank era um deficiente auditivo, uma pessoa com deficiência auditiva, por isso ele não ouviu o que aconteceu. E eu peço perdão pelo termo capacitista que eu usei antes. Bom, a investigação mostrou que Verônica chegou em casa por volta das 3 da manhã, um pouquinho bêbada, afinal de contas era o feriado de Páscoa, e ela tinha saído com
e ela tinha ido a um encontro com um rapaz que ela gostava, e a investigação mostrou também que um vizinho percebeu, um pouco antes da Verônica voltar para casa, que a porta da casa da família estava aberta. Esse vizinho foi lá e fechou a porta. Bom, o que levou a polícia então a acreditar que o criminoso, no caso Robert, havia entrado na casa antes da Verônica chegar. Bom, o suspeito inicial da polícia, obviamente, foi o ex-marido de Mary, Joseph Gideon. Mas Joseph tinha um álibi bem forte e ele foi logo descartado. O segundo suspeito foi o ex-marido de Verônica, Robert. Mas, novamente, o homem tinha um álibi bem forte e ele também foi descartado como suspeito. Bom, a polícia então voltou as suspeitas para Robert Irwin, o antigo inquilino da pensão, e eles suspeitaram de Robert Irwin por conta de um sabonete que eles encontraram entalhado. O sabonete, no caso, havia sido esculpido. Bom, em julho de 37, então, alguns meses depois, uma camareira vê na televisão, vê a foto do Robert numa revista e percebe que ele se parecia muito com o rapaz que trabalhava no bar do hotel há mais ou menos 2 meses. E que esse rapaz atendia pelo nome de Bob Murray. Bom, a camareira questiona, pergunta sobre o sobrenome e o rapaz ali do bar desconversa, depois ele pega as coisas, esvazia o armário dele lá do trabalho e desaparece. Bom, no dia seguinte, Robert liga pro Chicago Tribune para confessar, mas ele não é levado a sério. Minha avó tá ferrando meu áudio. Bom, o dono do jornal, William Randolph, recebe a mesma ligação e se interessou pela história e ofereceu $5.000 por uma entrevista e confissão. Robert topou, foi levado a Nova York e denunciado / encaminhado para a polícia. Bom, na confissão, Irwin admitiu que a sua intenção era matar Ethel porque, abre aspas, ela era o objeto mais precioso do mundo para ele, fecha aspas. De novo, gente, mais um cara que objetifica a mulher, mais um cara que não aceita a rejeição. Não é de hoje que esse tipo de coisa acontece com a gente que é mina. Bom, Irwin admitiu que matou os outros por acidente e horas depois ele foi indiciado, então, por 3 acusações de homicídio em primeiro grau, foi a julgamento, sentenciado a 139 anos de prisão e faleceu de câncer em 1975 no Hospital Psiquiátrico do Estado de Nova York. Bom, zumbis, mais um caso de crimes no feriado, e esse caso é um caso que eu já havia falado sobre ele no meu Instagram, mas eu acabei tirando o vídeo do ar e eu decidi trazer ele mais completo aqui pro canal, porque é um caso que eu nunca vi nenhum produtor de conteúdo falando sobre ele, pelo menos nenhum dos produtores de conteúdo que eu acompanho o trabalho. Então, se você já conhecia esse caso, por favor, deixa nos comentários. Não se esquece de deixar o joinha para mim no vídeo, que me ajuda muito na divulgação. E também se inscreve no canal, que eu tô rumo aos 1.000 inscritos. Eu vou ficando por aqui. Eu fui!